Olá, meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e o nosso assunto de hoje é retas paralelas interceptada por uma transversal. Vocês vão observar quando essa transversal intercepta as retas paralelas, elas formam ângulos. Vamos verificar. Uma reta é transversal a outra se possui apenas um ponto comum. Duas retas paralelas, R e S, se forem cortadas por uma transversal T a ambas, formará ângulos, como representado na imagem abaixo. Observe, eu tenho minha reta R paralela a S. A minha reta transversal, ela interceptou formando 4 ângulos. Lembrando que o ângulo beta e o ângulo beta, vou colocar beta 2, eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. O ângulo que está em destaque amarelo, vou chamar o ângulo 1, o externo, e o interno eu vou chamar de alfa 2. Então, eu vou ter alfa 1 e alfa 2. Eles são iguais, opostos pelo vértice. Então, nós temos o ângulo OPV, que são opostos pelo vértice. Alfa 1 igual a alfa 2. E beta 1 igual a beta 2. Mas observe, se eu pegar o alfa mais o beta, eles formam ângulos suplementares, que a soma é igual a 180 graus. Na figura, os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, o verde com verde, o amarelo com o amarelo. E os dois juntos somam 180 graus. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição em relação ao que eles ocupam na reta paralela. Sendo assim, vamos observar. Nós vamos ter ângulos correspondentes, ângulos alternos, que podem ser alternos internos ou externos. Quando eu falo internos, eu estou trabalhando dentro das paralelas e externo fora das paralelas. E nós temos os ângulos colaterais da mesma forma, os colaterais internos e os colaterais externos. Nós vamos começar com os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles que possuem a mesma medida e que ocupam a mesma posição. Mesma medida, mesma posição. Na imagem, os ângulos alfa e beta, além de ocuparem a mesma posição, possuem a mesma medida. Só que uma dica, os ângulos correspondentes sempre eles vão estar localizados na mesma posição, porém um é interno e o outro é externo. Se nós recortarmos essa abertura e transferirmos para cá, você verifica que é a mesma coisa. Então, o que é que eu posso concluir? Que os ângulos são iguais. Então, primeiro, ângulos correspondentes são iguais. Nós vamos ver um exemplo. Então, paralela transversal. Este ângulo, na mesma posição, um interno e outro externo, os ângulos são correspondentes. Os correspondentes são iguais. Então, 3x mais 20 é igual a 7x sobre 4 mais 40. O que é que nós vamos fazer? Tirar o mínimo. O denominador comum aqui é o 4. Então, nós vamos ter, quando não tem, aqui é 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 3x, 12x, mais 4 vezes 20, 80 graus. 4 por 4, 1, vai dar 7x, mais 4 vezes 40, 160. Posso simplificar. Organizando a minha equação, eu vou ter 12x, mudando de membro, menos 7x, vai ser igual a 160 menos
O mais 80 vai passar menos 80. 12 menos 7, 5x, que é igual a 160. Vou pegar a borrachinha aqui. 160 menos 80. 80, né, pessoal? 80. X vai ser igual a 80 dividido por 5. X vai ser igual a quanto? 80 dividido por 5. 5 sobra 3, 16. 16 graus. Apagar a nossa continha e vamos continuar. Muito bem, então, primeiro, correspondente. Os ângulos correspondentes são iguais. O próximo que nós vamos ver são os ângulos alternos. Lembra que eu falei que tem alternos internos e os alternos externos? Então, alternos, ângulos alternos, são ângulos que estão em lados opostos, à direita e à esquerda. Então, observe, eu tenho os internos, um está à direita, outro à esquerda. Os externos da mesma forma. E se você observar, essa abertura aqui é a mesma dessa. Aqui são aberturas iguais. Então, vamos concluir a mesma coisa dos correspondentes. Os ângulos alternos, internos ou externos, eles são iguais. Vamos ver aqui dois exemplos. E são um exemplo simples. Olha, eu poderia trabalhar aqui com suplementares, certo? A soma daria 180. Mas o que eu vou observar? Nós vamos trabalhar aqui com os ângulos alternos internos. Y e 78, tá vendo? Lados opostos dentro da paralela. Y é igual a 78 graus. Y é igual a 78 graus. E o x são os alternos externos. O x vai ser igual a 102 graus. Então, isso implica dizer que nós temos o quê? Ângulos alternos, internos e externos e internos, certo? Internos é y, externos é x. O que eu posso trabalhar aqui? Olha, eu posso falar que y é OPV com 2x menos 85. Mas é bem simples. Por quê? OPV, eu posso verificar que x é igual a 85. X é igual a 85 porque são opostos pelo vértice. Logo, eu tenho aqui alternos internos. E os alternos internos são iguais. X é igual a y. Então, isso implica dizer que y também mede 85 graus. Agora, se você quiser substituir o valor de x, colocando 2x menos 85, 2 vezes 85, menos 85, o y também vai ser 85 pelo caso de opostos pelo vértice. Mas trabalhando com ângulos internos, é bem mais rápido a resolução. Muito bem, nós vamos trabalhar com os colaterais. Da mesma forma, os colaterais têm os colaterais internos e os colaterais externos. Eu poderia ter aqui o externo. Muito bem, os ângulos colaterais internos ou externos, vou chamar aqui de alfa 1 e aqui de beta 1. São ângulos que estão na mesma posição da reta. Complementando aqui, eu tenho este ângulo com o ângulo beta, eles estão na mesma posição, ou todo dentro
ou todo fora. Então, se eu pegar este ângulo aqui, este ângulo aqui, esse alfa, e eu transferir para a parte externa, o outro lado, o que eu vou observar? Meia volta. Se eu pegar o beta, que é correspondente, colocar aqui, o que eu vou observar? Que alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, os ângulos colaterais, internos ou externos, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? São um ângulo cuja a soma das suas medidas é igual a 180 graus, certo? Vamos ver um exemplo. As retas RS são interceptadas pela transversal T, conforme a figura. O valor de X para que RS sejam paralelas. Preste atenção. Olha, do mesmo lado, todos dois internos. Se eu pegar esse ângulo aqui e fazer alternos internos, este ângulo aqui, o que vai acontecer? X mais 20, ele vai ser suplementar. Então, nós vamos ter 4x mais 30 mais x mais 20. Isso vai ser igual a quanto? 180 graus. Os ângulos são suplementares. Vamos adicionar variável com variável. 4 mais 1, 5x. Número com número. 30 mais 20, 50. Isso é igual a quanto? 180. Isolando o primeiro membro com variável, o segundo membro somente números. O mais 50 vai passar menos 50. Então, o que nós vamos ter? 5x é igual a 130. X vai ser igual a 130 dividido por 5. 130 dividido por 5, nós vamos ter 2 vezes 5, 10. Para 13, desce o 3, o 0 e o 6. Então, vai ser 26 graus. Então, não esqueçam que os ângulos colaterais, vou deixar a continha aqui, que os ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, só recapitulando, correspondentes são iguais, lembrando que estão na mesma posição, um interno, outro externo. Os alternos, internos ou externos, eles vão estar em lados opostos, certo? Um ângulo está à direita, outro à esquerda, internamente ou externamente. E os colaterais, eles estão sempre na mesma posição, todos dois internos ou externos, lembrando que são suplementares. Vamos aplicar? Vamos ver algumas atividades. Então, preste bastante atenção. Vamos pegar aqui a primeira. Sabendo que as retas RS são paralelas, interceptada por uma reta transversal, determine o valor de X. Meus queridos, vocês têm que identificar qual é o ângulo, se são correspondentes, alternos ou colaterais. Então, vamos observar. Nós temos aqui externo, todos os dois ângulos fora da reta, e um está de um lado e outro está do outro. Então, esses ângulos aqui, eles são ângulos o quê? Alternos externos.
São ângulos alternos externos, certo? E o que nós vimos? Os ângulos alternos, eles são ângulos iguais. Lembram? Se eu chamasse esse aqui de alfa, aqui de beta, os alternos são ângulos iguais. Então, nós vamos ter aqui 2x menos 60 igual a x sobre 2 mais 30. Fração, temos que tirar, igualar os denominadores. O mínimo é 2. Então, eu vou ter aqui 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 6, 60, 120. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 2 por 1, 2 vezes 30, 60. Simplifico, 4x, lembrando mais x vai voltar menos x, 60, o menos 120 vai passar mais 120. 4 menos 1, 3x, 120 mais 60, 180. X vai ser igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Então, se você observar, 2 vezes 60, 120 menos 60, 60. 60 dividido por 2, 30, mais 30, 60. Os ângulos alternos são iguais. Nosso segundo exercício. Na figura, R e S são retas paralelas. Calcule o valor de A, B, C e D. Nossa, professora, mas esse exercício ele deve ser muito complicado. Não. Se eu observar a regra, quais são os ângulos que essa transversal está interceptando na paralela, fica simples. Observe, eu tenho o meu ângulo 40 e o ângulo C. 40 e C são alternos internos. Se são alternos internos, logo C é 40 graus. Certo? Continuando. O meu ângulo A e 70 também. A e 70 são ângulos alternos internos. Logo, A é igual a 70 graus. Muito bem. Se eu estou formando aqui meia circunferência, eu posso falar que C mais D é igual a 180. Só que C eu tenho, que é 40, mais D é igual a 180 graus. D vai ser igual a 180 menos 40. D vai ser igual a 140. Então, achei o meu ângulo D, 140 graus. O meu ângulo B, se você observar, ele é um ângulo alterno também com B. Então, nós temos B mais A mais 40 é igual a 180, certo? Você pode colocar aqui também que B vai ser igual a B mais o A é 70. 70 mais 40 é igual a 180. B vai ser igual a 180 menos 70 mais 40, 110. B vai ser igual a 70. Eu tinha colocado aqui como alternos, mas não são. Eu posso trabalhar aqui, ó, para finalizar B, suplementares mesmo, ok?
Então, nós trabalhamos com os ângulos alternos internos e com ângulos suplementares. Para fechar, nós vamos observar o conteúdo é retas paralelas interceptada por uma transversal. Aqui eu tenho duas. Como que eu posso fazer? Sempre quando as suas transversais se encontram, você vai criar uma reta imaginária, tá vendo? Pontilhada. Então, eu criei uma outra reta. Vou colocar a reta M. Essa reta, o Y é 40 graus, porque é oposto pelo vértice, certo? Agora, o Y com essa parte do ângulo que eu dividi, eles são alternos internos. Aqui também é 40. Só que a medida toda é 85. Preste atenção, a medida é 85. Então, 85 menos 40, aqui vai sobrar 45. O que que eu posso observar? Que x com 45, eles são ângulos correspondentes. Se são ângulos correspondentes, x também vai ser 45 graus. Logo, y é 40 graus e x 45 graus. Certo? Pessoal, gostaram da aula de hoje? Então, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a sua câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a próxima aula. Tchau!